Olá, me chamo Alanderson Gomes de Souza, sou orientando do professor Eberval Marqueiro e tenho como título do meu trabalho Hidrossedimentologia de uma bacia hidrográfica em um fragmento de Mata Atlântica nos patamares escalonados sul-capixaba, tendo como linha de pesquisa dinâmica dos territórios e natureza. A hidrossedimentologia é a ciência que busca a compreensão da interação entre os processos hidrológicos e sedimentológicos na bacia hidrográfica em diferentes escalas temporais e espaciais. Compreender essa dinâmica é de suma importância para o controle e gerenciamento dos recursos hídricos, devido à sua relevância na elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, geração de energia elétrica, irrigação, assoreamento de rios e reservatórios e fornecimento de água potável para a população. Para a compreensão dos processos hidrossedimentológicos, o monitoramento, entendido como o processo contínuo de medição das características de um determinado fenômeno, é fundamental. Entretanto, medições contínuas em intervalos de tempos pequenos, como os dias e minutos, são difíceis de serem obtidos, devido ao tempo de deslocamento e medição na seção de controle e investimentos em equipamentos. Mas esses dados são de suma importância, uma vez que em torno de 70 a 90% de todo o sedimento transportado em um ano ocorre em períodos de chuvas. Este trabalho apresenta como contribuição integrar o monitoramento hidrossedimentológico com a análise estatística, buscando preencher as lacunas da falta de dados diários de vazão e produção de sedimentos em suspensão na bacia, permitindo assim a análise integrada de dinâmicas naturais e visando a gestão e o planejamento ambiental desta área, além de avaliar o efeito do fragmento florestal de Mata Atlântica sem uma ação antrópica direta sobre a dinâmica hidrossedimentológica, podendo assim servir de base para outros trabalhos em diferentes usos e coberturas da Terra, visto que dificilmente temos outras áreas que apresentam tais características, tanto no Brasil quanto no próprio Espírito Santo. O objetivo geral desse trabalho é a análise hidrossedimentológica da bacia hidrográfica do Córrego Pau Amarelo, no fragmento de Mata Atlântica dos patamares escalonados sul-capixaba, visando subsidiar o planejamento e gestão ambiental, tendo como objetivos específicos averiguar a sensibilidade da inter-relação entre pluviosidade e vazão fluvial, investigar o efeito das características hidráulicas do córrego Pau-Amarelo no comportamento de regime do fluxo fluvial e na produção de sedimentos em suspensão, e gerar as curvas-chave de vazão e sedimentos para a elaboração de cenário ambiental. A bacia hidrográfica do córrego Pau-Amarelo fica compreendida entre os municípios de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina, possuindo uma área de 14,67 km², estando inserida na Reserva Biológica de Duas Bocas, que é uma área de proteção integral de quinta ordem hierárquica segundo a classificação de Strahler. O córrego Pau Amarelo, em conjunto com outros três córregos, desaguam no reservatório de Duas Bocas, sendo este responsável pelo abastecimento de água de 25% da população do município de Cariacica. O clima é o tropical chuvoso, com variação pluviométrica anual entre 1.472 a 1.657 milímetros. Está situada na unidade geomorfológica Patamares Escalonados do Sul Capixaba, possui como pedologia os cambissolos áplicos e latossolo vermelho-amarelo. O uso e cobertura da terra são as matas e florestas com 28,93% da área, as macegas com 1,57%, tendo o restante composto de agricultura e pastagem. O relevo apresenta uma altitude máxima de 803 metros e mínima de 191 metros, tendo como média de declividade 45,15%, inserida nos limites da classe forte ondulada segundo a Embrapa. A metodologia consiste em medições que ocorreram entre fevereiro de 2017 e julho de 2019, sendo realizadas 53 medições neste período, em média a cada 15 dias, tendo sido realizado o monitoramento pluviométrico, a medição do nível da temperatura da água, vazão e também coletada uma amostra de água para determinação da concentração de sedimentos em suspensão. Com esses dados, serão gerados os hidrogramas, as curvas-chave de vazão e de sedimentos, verificada a produção anual de sedimentos, tendo como resultado uma análise da dinâmica hidrossedimentológica da bacia.
A medição da precipitação ocorreu paralelamente na cabeceira do córrego Pau Amarelo, a uma altitude de 740 metros, e em seu exutório, em uma altitude de 197 metros, registrando automaticamente os dados pluviométricos a cada 5 minutos. As coletas dos dados de vazões ocorreram por meio do método acústico, utilizando-se do equipamento Flow Tracker, que realiza um cálculo automático da vazão, levando em consideração a profundidade, velocidade e largura do canal. Para o monitoramento das variações do nível do córrego Palmarelo e da temperatura da água, foi utilizado o linígrafo de modelo Robo U20L, que fica imerso no fundo do canal, configurado para coletar os dados a cada 30 minutos, onde posteriormente é realizada a transformação dos dados de pressão da água para centímetros de coluna d'água. Para a determinação da concentração de sedimentos em suspensão, são coletadas as amostras de água pelo método de integração vertical, ou seja, uma amostra da superfície ao fundo do rio, em frascos de polipropileno de 1 litro. Em laboratório é realizado o procedimento para a quantificação da concentração de sedimentos em suspensão, baseado no método gravimétrico proposto pela APA. Esse método consiste em determinar a quantidade de sedimentos que ficam retidos em membranas de éster de celulose e 0,45 micrômetros de poro após o processo de filtragem. A produção de sedimentos é definida como a quantidade de sedimentos que são erodidos nas encostas e no rio e que são transportadas pelo curso da água até chegar a um ponto de controle. Para quantificar essa produção, inicialmente é determinada a descarga dos sedimentos em suspensão, por meio do método simplificado de Kolbe. Posteriormente, a determinação da produção de sedimentos em suspensão será obtida por meio da equação conforme Carvalho, levando em consideração a área da bacia, uma vez que a magnitude da produção de sedimentos será influenciada pelo seu tamanho e também para ser possível realizar comparações entre diferentes bacias. Por meio das características hidráulicas da bacia, será analisado o efeito desta sobre o comportamento das velocidades da água e o fluxo, laminar ou turbulento, o que possibilita os processos de erosão, transporte e deposição, além de serem utilizados para o método de extrapolação da curva-chave de vazão. Os dados de largura do canal, profundidade, velocidade do fluxo, área e perímetro molhado são obtidos no monitoramento com Flow Tracker. A viscosidade e densidade da água são obtidos por meio da temperatura da água. O raio hidráulico é a razão entre a área e o perímetro molhado. O coeficiente de Reynolds serve para determinar se o fluxo é laminar ou turbulento, sendo que para os sedimentos se manterem em suspensão é necessário que o fluxo seja turbulento. O número de Froude indica a influência da gravidade em situações de fluxo, indicando se o fluxo é corrente ou encachoeirado. O fluxo corrente é o comumente encontrado nos cursos fluviais, enquanto que o encachoeirado ocorre nos trechos de velocidades mais elevadas, tais como encontrada nas cachoeiras e corredeiras, o que possibilita um aumento na intensidade da erosão fluvial. As curvas-chaves serão realizadas com a ferramenta computacional Solver do Excel, sendo que a curva-chave de vazão será do tipo potencial entre os dados de vazão e nível d'água, será extrapolado inferiormente pelo método logarítmico, ou seja, ela obedece o mesmo traçado da equação de potência. Já na extrapolação superior, segue as recomendações da Agência Nacional de Águas, a ANA, onde deve ser realizado ao menos 3 métodos de extrapolação superior, escolhendo o que melhor se ajusta à curva-chave. Os métodos utilizados serão o logaritmo, Stevens baseado na fórmula de Chezy e velocidade e área. A curva-chave de sedimentos segue a mesma proposta da curva-chave de vazão, só que as extrapolações inferiores e superiores serão pelo método logarítmico. Para verificar a inter-relação entre chuva e vazão, serão criados hidrogramas, podendo assim demonstrar o efeito da precipitação no período de ascensão e recessão das vazões, os picos fluviométricos, a precipitação mínima para que ocorra um aumento na vazão, entre outras características. Os resultados esperados são avaliar o efeito do fragmento florestal de Mata Atlântica sobre a dinâmica hidrossedimentológica. Por meio das curvas-chaves, serão verificados cenários ambientais de vazão para o córrego e o volume de água e de sedimentos que chegam ao reservatório,
Análise de como a bacia se comporta ao longo do tempo em eventos de chuva com diferentes volumes e intensidades e as alterações que ocorrem na calha fluvial em diferentes regimes de fluxo fluvial.